Boa noite a todas. Eu vou inverter, tá? Porque a gente trabalha com uma língua bem machista, sexista e heterossexual, né? Então vamos inverter as situações. Hoje é um dia meio interessante, né? Caíram 2 secretários de Direitos Humanos na cidade de São Paulo. Acho que isso é sugestivo, né? A gravidade da discussão de direitos humanos no país, né? Nós temos uma secretária nacional de direitos humanos que não se pronunciou sobre nada que aconteceu nos últimos 6 meses. Isso nunca aconteceu na vida. Assim, desde que a Secretaria de Direitos Humanos existe no governo federal, nunca teve nenhuma vez que aconteceu isso, e era um nome de referência. Eu vou comentar sobre isso mais adiante também. Mas, paradoxalmente, eu vejo com grande alegria, antes de começar a minha fala, que tem um livro sobre direitos e relações étnico-raciais, aqui, uma discussão que eu tenho dificuldade de fazer dentro da UNB, apesar da gente ter ações afirmativas, e vejo com alegria que a minha amiga Ana Flávia Magalhães Pinto acabou de comunicar que a Unicamp, resistindo durante muito tempo, finalmente aprovou cotas raciais na universidade. Então, se de um lado tem várias tristezas, do outro lado nós temos alegrias. E as duas no campo racial que eu estou destacando. Eu tenho defendido nos últimos artigos, e um pouco da fala vai ser isso, o Paulo me pediu um panorama mais sobre a questão de direitos sociais. Eu tenho defendido que a gente sempre estava dizendo que a gente tinha pouca cultura de direitos humanos. E eu salientava que a gente tinha 2 problemas que eram igualmente graves. A gente tinha adversários muito fortes de direitos humanos, mas o que eu vinha chamando há algum tempo, pelo menos desde 2013, de uma perspectiva de direitos humanos de baixa intensidade. Eu dizia que era necessário recalibrar a discussão da teoria crítica, e esse texto, até quando a teoria crítica vai continuar ignorando raça e gênero, me causou, inclusive, algum impacto, né? Porque eu acostumado a escrever no Empório do Direito e ter, tipo, 200, 300 compartilhamentos, tive em pleno carnaval 1.200 e continuou rodando e passando em sala de aula e as pessoas entrando em contato. Foi o troço da internet, uma coisa meio louca para a gente, né? Então, a minha fala vai concentrar muito nessa, assim, eu não estou preocupado com os críticos de direitos humanos. Estou preocupado, realmente. Mas o que eu vou procurar demonstrar é que, mesmo nos que se dizem defensores de direitos humanos, a gente ainda continua tendo uma versão de muito baixa intensidade. Eu divido a minha fala em 4 partes. A primeira, o que se convencionou chamar de teoria tradicional de direitos humanos, que estão presente em todos os livros. Um segundo ponto, um apanhado dos livros de direitos humanos, para ver o que os autores dizem em relação a isso. Um terceiro ponto que eu chamo o espelho da Rainha Má. E um quarto ponto da teoria para uma teoria de alta intensidade de direitos humanos, e vou comentando. Começo a minha fala lembrando um texto da Angela Davis. Angela Davis, em 2008, escreve uma conferência sobre direitos LGBT, e diz bem assim, que ela tinha lutado contra, que ela imaginou nos anos 60, nos anos 70, que ela ia haver o fim do racismo e o fim da guerra. E ela via com razoável surpresa que ela nunca poderia imaginar ou predizer a globalização da pobreza e o racismo que a gente vivia nesse mundo de hoje. E nem que a discussão sobre a retórica de violência e de anticomunismo ia virar uma retórica de violência envolvendo terrorismo e perseguições. E, ao mesmo tempo, ela dizia que nunca imaginou a emergência de um violento neoconservadorismo que se baseava numa supremacia branca, no patriarcado, na xenofobia, na islamofobia e no heterossexismo. Eu destaco essa palestra por um motivo bem simples. Angela Davis salienta a luta dos direitos civis e políticos nos Estados Unidos. E ela pega e diz assim, a luta dos direitos civis e políticos está baseada muitas vezes numa
histórica amnésia que concentra na figura do Martin Luther King, esquecendo às vezes os movimentos, o movimento social inteiro e outros líderes e outras lideranças femininas também. Mas o que eu quero destacar para começar a gente pensar a inter-relação entre direitos humanos é justamente a fala que ela diz. Quem apresentou a doutrina da não violência do Gandhi para o Martin Luther King foi uma pessoa que normalmente não aparece nos livros, que é o Bayard Rustin. O Bayard Rustin apresenta a doutrina da não violência do Gandhi para o Martin Luther King, e ele é uma das primeiras pessoas, quando não existia o vocabulário, a gramática LGBT, um dos primeiros homossexuais assumidos, discutindo questão de direitos LGBT. O que a Angela Davis está querendo mostrar? Que na raiz da discussão dos direitos civis e políticos e a discriminação racial está vinculada à luta LGBT, apesar dos evangélicos negros não quererem fazer essa associação. Então, a primeira associação que eu faço é que as lutas estão muito mais interrelacionadas do que a gente imagina. Na minha fala, eu vou destacar algumas vezes essas interconexões que às vezes não são tão evidentes, mas mais com foco em gênero e raça. Segundo a teoria tradicional de direitos humanos, que vocês encontram nos vários livros que estão disponíveis no mercado, nos manuais que vieram moda nos últimos tempos, e que a minha amiga Vanessa Berner, que é professora da UFRJ, e destaco, não é só professora da UFRJ, isso diz bastante. É a primeira mulher titular de direito constitucional numa universidade pública, recentemente. Isso diz muito sobre direito constitucional e diz muito sobre direitos humanos. Nesse artigo que ela compila, ela diz, a teoria tradicional diz que os direitos humanos se baseiam em determinados caracteres: inalienabilidade e renunciabilidade, quer dizer, eles não podem ser transigidos, os casos de conflitos devem ser resolvidos por ponderação e proporcionalidade. Uma discussão que virou moda a partir dos anos 2000. 2. Imprescritibilidade e inviolabilidade. Não se perdem pelo decurso de prazo e não podem ser desrespeitados pelas autoridades públicas. Aqui fica a discussão. E os poderes privados, como é que ficam? E que poderes públicos? Progressividade, que é a discussão que tem aqui, nenhum direito a menos, sempre suscetíveis de ampliação, ou nos termos da Piovesan, de interpretação progressiva e incorporadora de novos elementos, de que a jurisprudência do Cansado Trindade na Corte Interamericana é um exemplo. E ele dá o exemplo do direito à vida, que vai sendo associado com determinados outros direitos, da integridade física, da integridade de uma vida livre de violência, e você vai associando com a questão da alimentação, com a questão do trabalho, e vai problematizando a questão dos direitos humanos. Indivisibilidade no sentido de caráter sistêmico e ausência de hierarquias entre os diferentes tipos. E os livros ficam nisso. Não tem hierarquia, ponto. Caráter não taxativo, quer dizer, são possíveis de criação de novos direitos, e eu salientaria a discussão que existe hoje sobre o direito humano à terra, que é uma discussão que tem aparecido recentemente. E, por fim, universalidade, que foi destacada na segunda conferência em Viena, em 93, contra os argumentos do relativismo. Na realidade, o que eu acho que é muito uma discussão que ficou presa na questão da Guerra Fria e dos direitos sociais e econômicos sociais, baseado com ênfase na União Soviética, e os liberais civis e políticos na questão dos Estados Unidos. Isso é o que, teoricamente, se diz que é a teoria tradicional. O que aparece nos livros? O destaque no geral. Essas características ficam desenvolvidas a partir de um processo de internacionalização de direitos humanos e com proliferação de tratados específicos. Ou seja, a universalização de direitos humanos, na teoria, se dá justamente no momento que você afirma tratados específicos. A indicar, pois, que alguns humanos não eram tidos como humanos, porque senão a gente não teria a declaração de direitos das mulheres, de direitos dos indígenas, de discriminação racial, de diversidade religiosa e por aí vai. Então, consequentemente, uma discussão que não tem aparecido normalmente nos livros é a indivisibilidade, ela não se fundamenta
não só na questão da hierarquia, ela dentro do direito internacional de direitos humanos, ela abrange obrigações de respeitar, significa abster-se de violar, garantir, quer dizer, tomar as medidas necessárias para fazer efetivos, e proteger, impedir que outros violem. É isso que faz com que os direitos civis, econômicos, sociais, civis e políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais não sejam distintos uns dos outros. Se vocês pegarem qualquer documento de direito internacional de direitos humanos, das relatorias, todas eles vão dizer o país é obrigado a respeitar, a proteger e a garantir. São esses três pontos que estão presentes. Normalmente isso tem sido ignorado pela jurisprudência, pelos livros de direitos humanos no país. O segundo ponto de destaque é a discussão no âmbito dos países sobre uma convivência entre o direito interno e o direito internacional. E daí fica uma discussão, às vezes, se prevalece o direito interno sobre o direito internacional, se o tratado tem que ser internacionalizado ou não. E não entra uma discussão da América Latina. As constituições do Equador e da Bolívia, em 2008 e 2009, já prevêem que se a Constituição prevê direitos de forma mais ampla, prevalece a Constituição. Se os instrumentos de direito internacional de direitos humanos forem mais benéficos, prevalecem os instrumentos internacionais de direitos humanos. E quando eu falo em instrumentos internacionais de direitos humanos, significam tratados, convenções e declarações. Porque às vezes as pessoas querem dizer que a Declaração dos Povos Indígenas na ONU não tem eficácia normativa. É uma discussão que para mim não tem sentido. Terceiro ponto, fim da dicotomia entre público e privado. Os autores salientam isso, de que a Convenção de Belém do Pará, daqui, sobre violência doméstica poderia ser um exemplo. Eu faço uma discussão, que aqui não tem sentido, de que essa discussão de público e privado, na realidade, é uma discussão absolutamente colonial. No público estão os corpos que são permitidos estarem nos espaços públicos. O corpo que está permitido a presença no espaço público é um corpo branco, masculino, heterossexual, de uma religiosidade específica. No espaço doméstico, a gente colocou a raça, o gênero, a religiosidade, a sexualidade. E, consequentemente, essa discussão entre público e privado é uma discussão, para mim, posso fundamentar mais adiante, e eu já desenvolvi isso na minha tese de doutorado, ela é também uma discussão racializada e colonial. Ela sexualiza a raça e ela racializa o sexo. Tá nessa mesma linha, a Rita Segato, no último artigo dela sobre patriarcado da margem para o centro, faz uma discussão em sentido similar. Quarto ponto, questionamento da teoria geracional. A maior parte dos autores diz que os direitos humanos não se sucedem, nem se substituem, mas se acumulam, se expandem, se fortalecem. Na realidade, a gente se parar para pensar a própria rota de direitos humanos, elas são diferentes. Vocês já pararam para pensar que a discussão dos direitos LGBT no Brasil começa por uma discussão sobre direito previdenciário, para depois ter a discussão do casamento igualitário? Então não tem uma rota de primeira geração e segunda geração. Começa primeiro por previdenciário, por sucessão e depois casamento igualitário. Então, nós estamos... Essa própria distinção de geração são distinções de rotas diferenciadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado também. Os poucos casos de diversidade sexual que existem na Corte Interamericana são recentes. É o da Tala Rifo, juíza chilena, minha amiga, sobre a guarda das filhas dela, pelo fato de ela ser lésbica. A Flor Freire versus Equador, sobre atos homossexuais nas Forças Armadas. E IV versus Colômbia, envolvendo danos reprodutivos por conta da questão de uma cesárea mal feita. Então, consequentemente, essa discussão geracional, a gente tem que adaptar à nossa realidade. A gente fica importando, às vezes, as discussões do norte e não do sul. As rotas não são necessariamente iguais. Segundo ponto, passo. Panorama dos livros de direitos humanos disponíveis no mercado. Os bambambam são Angus Arlett, que já esteve aqui, Masuoli, Piovesan, Carvalho, Ramos. Características principais.
Observe que eu ainda considero o do Ingo Sarlich o mais completo. Primeiro ponto, extensa enumeração de direitos fundamentais, civis e políticos, em espécie, enunciados, com jurisprudência, em especial do STF. Parcial crítica dos fundamentos dos julgados. Não se analisa os julgados criticamente. Se citam os julgados e dizem tais e tais posições. É muito mais enunciação do que efetiva discussão. Segundo ponto, digressão sobre fundamentos de direitos sociais e justiciabilidade. Fica se discutindo o alcance, a natureza dos direitos sociais e econômicos, como é que eles podem ser questionados em juízo. Mas, mesmo assim, discutindo eventuais diferenças de aplicação entre eles. Quer dizer, mesmo quando a gente já tem no direito internacional uma discussão de que ela se baseia em respeitar, garantir e proteger, os autores nacionais continuam discutindo em termos da Constituição e não de direito internacional de direitos humanos. Pouca atenção se dá à discussão da indivisibilidade, como eu salientei. C. Enumeração básica de direitos sociais, econômicos e culturais, eventualmente entre os ambientais. Dou um exemplo. Num livro de 1.200 páginas, que tem todo o processo, os direitos sociais, econômicos e culturais são 50 páginas. 1.200. Isso diz bastante. D. Pouco conhecimento ou divulgação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando o direito internacional de direitos humanos é usado, é mais em termos europeus. Nunca se utiliza alguma discussão daqui da Corte mesmo. E. Predomínio de perfil mais civilista e contratual do que efetivamente de direitos humanos para as discussões, com evidente aporte liberal ou, eventualmente, que virou moda, liberal igualitário. Os dois exemplos básicos, para mim, são o ministro Barroso e o Daniel Sarmento. O ministro Barroso que diz que o Brasil tinha acabado com a tortura e com a censura. Não sei em que mundo que ele vive. F. Predomínio de teóricos que são juízes ou membros do MP. No geral, homens brancos, poucas mulheres. Inclusive porque o MP até hoje não aceitou cotas raciais. Alguns afirmando, inclusive, o credo católico, como o caso da Ana, da UERJ agora, com praticamente nada de abertura para as discussões de gênero e raça. G. Predomínio de citações cruzadas. Os membros do MP citam os membros do MP e os juízes citam os juízes. É absolutamente endógeno. Eles são os doutrinadores. Quando se cita doutrina estrangeira, se cita, em geral, dos Estados Unidos, eventualmente da Alemanha, eventualmente da Itália ou da França. Equador, Bolívia, Peru, Argentina, Chile não produzem jurisprudência de direitos humanos. A gente não tem violações de direitos humanos, a gente não teve justiça de transição, a gente não tem Corte Constitucional. A Corte Constitucional colombiana tem discussões impressionantes sobre os palenques, sobre ações afirmativas, sobre discriminação sexual e também sobre inúmeros casos de consulta prévia, livre, informada e de territorialidade indígena. Acho que esses são os temas muito mais próximos nossos do que da Corte Europeia. Posso estar enganado. H. Discussões sobre liberdade, eventualmente igualdade. Fraternidade é o terceiro ponto da declaração que nunca ninguém lembra. Quando fala de igualdade, é igualdade formal. Dificilmente tem discussão de igualdade material. Mesmo assim, isso é importante salientar. O Roger Halpe Rios, que agora é desembargador do TRF4, é ativista antirracista e do movimento LGBT, ele salienta que a jurisprudência do Supremo, até os anos 2000, trabalha com o princípio da igualdade. Diz que o princípio da igualdade discute questões administrativas e tributárias. Não tem discussão de gênero, não tem discussão de raça, não tem discussão de direitos humanos. É dentro de processo administrativo ou de processo tributário. Isso diz bastante. E diz bastante a gente se lembrar que até 2003 a gente ainda tinha ministro do Supremo nomeado pela ditadura militar.
Então, a gente passou de 88 a 2003, tendo a Constituição de 88 interpretada pelos herdeiros do regime militar. Isso eu acho que diz bastante da nossa cultura de direitos humanos no STF. E não obstante os precedentes envolvendo o DESC na Corte Interamericana, mesmo os livros de direito internacional de direitos humanos dão mais atenção à tortura, procedimentos penais e liberdade de expressão. Existe pouca ênfase a direitos indígenas. No geral, os casos de livros que tratam de direitos indígenas são de membros do MP que trabalharam na Sexta Câmara. E daí eles citam a coordenadora da Sexta Câmara, Débora Duprá, como doutrinadora, o que mostra de novo a endogenia que eu falei. Se vocês analisarem o livro, por exemplo, do Masuoli, o Masuoli fala sobre o artigo 21, que é o fundamento das decisões da Corte para direitos indígenas. Ele fala sobre perspectiva liberal de propriedade privada e, numa nota de rodapé, ele fala que aquilo ali foi pressuposto para reconhecer a propriedade coletiva comunitária de indígenas e de comunidades negras do Suriname. Quer dizer, o perfil continua sendo civilista, mesmo quando a gente trabalha em direitos indígenas. Mesmo a tortura, ela nunca é relacionada com questões de raça, gênero e colonialismo. Embora tenha trabalhos como o do Pendra Baixo, do Futuro dos Direitos Humanos, e do Rajagopal, Direito Internacional desde abaixo, que mostram que a construção do conceito de tortura é uma construção colonial baseada numa cláusula de repugnância do colonizador, que estabelecia quais eram os comportamentos que eram tidos como graves, que eram repugnantes, que não eram aceitos, e os outros comportamentos que eram aceitos. E por isso que você tem a discussão da queima das viúvas na Índia, por isso que você tem determinados comportamentos que são a questão do, entre aspas, infanticídio indígena, que virou moda, porque isso é a nova cláusula da repugnância. J. A ausência nos livros gritante de autores e autoras, fundamentalmente, latino-americanos e de discussão de direito constitucional comparado, como eu salientei. Se dá atenção para Alemanha, França, Corte Europeia, Corte Suprema dos Estados Unidos, mesmo quando envolvam questões como indígenas ou questões como raça. Quando são utilizados autores argentinos ou mexicanos, por exemplo, a ênfase é naquele parâmetro de neoconstitucionalismo, princípios, regras, ponderações, e esse padrão geral. Em relação aos direitos em espécie, eu estou dando um panorama para mostrar a gravidade que a gente tem nos teóricos. Direito ao trabalho e dos trabalhadores. Dificuldade de discussão do direito à greve. Isso é fundamental. E de greve de servidor público, mais ainda. É interessante observar que o Brasil ainda não ratificou várias convenções da OIT, embora a Convenção 69, que envolve indígenas, seja da OIT e esteja ratificada. E, recentemente, só que ele ratificou o de direito à sindicalização, a greve dos servidores públicos. O direito internacional do trabalho não aparece nos livros. Uma das poucas exceções é o Maurício Godinho Delgado, e mesmo assim ele passa por cima. E aqui é interessante salientar, né? A primeira associação sindical que tem é uma associação de trabalhadoras domésticas ligadas à Frente Negra Brasileira do país. Então, o sindicalismo e o feminismo estão vinculados à presença negra e que a gente apaga. A Frente Negra Brasileira na década de 30. Segundo ponto, direito à saúde. Bom, direito à saúde não trata nunca de saúde da população negra, não fala do sistema específico de saúde indígena, não faz qualquer consideração à medicina tradicional. A medicina tradicional não existe. Não é saúde. E observe, o reconhecimento da medicina tradicional você encontra nas constituições do Equador, na Constituição da Bolívia e em vários julgados da Corte Constitucional colombiana. Direito à educação, mesma situação. Direito à educação diferenciada é sempre uma educação pública genérica, não tem discussão sobre educação diferenciada, bilíngue, não tem discussão sobre que a Constituição do Equador e da Bolívia já fez sobre interculturalidade, descolonização, despatriarcalização. Observe mais ainda, o grupo de expertos sobre afrodescendentes do Conselho de Direitos Humanos da ONU
em missão em 2013, salientou questões relativas à educação, trabalho, cultura, participação política, administração da justiça e múltiplas discriminações, incluindo igualdade no emprego, mortalidade materna e populações tradicionais. Não é por falta de puxão de orelha. D. Direito à seguridade social. Mesmo assim, sem a discussão de seguridade, previdência e assistência. Na realidade, boa parte dos autores continua interpretando a Constituição de 88 pela legislação previdenciária. A gente faz o invertido. Eu, quando me formei em 90, era um pouco depois da Constituição de 88, né? Todos os livros da época davam direito de família, repetindo todo o machismo, e botavam um adendo. Na Constituição de 88, como se a Constituição de 88 não tivesse mudado quase nada da igualdade de homem e mulher e da questão do casamento. Era um adendo. Passaram pelo menos uns 5 anos fazendo isso. Direito ao meio ambiente adequado e saudável. Mesmo o Ingo Sarlet e o Thiago salientam dentro de parâmetros eurocêntricos. Não tem discussão que já está presente no Equador, na Bolívia, inclusive na ONU, sobre o direito à natureza, a natureza como sujeito de direito, a questão da Pachamama, a questão das cosmovisões, eu diria cosmosensações, né? Porque falar em visão privilegiar um dos sentidos, né? Nós temos 5. Não está presente. É uma discussão a partir de parâmetros alemães e franceses. Direitos culturais. Bom, os direitos culturais, no geral, ignoram as observações da ONU, que falam que eles são tem que estar disponíveis, acessíveis, adaptáveis, idôneos, aceitáveis, tem que ser consultados. Não tem a discussão sobre o direito a transporte, apesar da emenda constitucional 90 de 2015. A gente tem uma situação paradoxal, né? Todo mundo se afirma positivista, mas tem determinadas coisas que estão positivadas e os positivistas não gostam de reconhecer, porque na realidade tem um credo liberal por baixo. Dificuldades que eu verifico que estão presentes em todos esses livros para alguns direitos específicos. Direito à moradia. Bom, direito à moradia passaram a reconhecer alguns por conta do artigo 6º da Constituição, apesar da gente ter tido uma relatora brasileira, a Raquel Ronick, relatora da ONU para a moradia adequada, que fez questão de, em plena crise imobiliária, de destacar, olha, vocês, países europeus, passam dizendo que nós é que não garantimos direitos humanos, mas vocês, Espanha, Inglaterra, Portugal, não garantem o direito à moradia adequada. E daí, com isso, invertendo a discussão da crise imobiliária por conta dos Estados Unidos. Apesar de a gente ter uma relatora, talvez por fato dela ser mulher, se ela fosse um homem, talvez os tratadistas reconheceriam. A invisibilidade de que também os despejos são racializados, né? Não tem a discussão. A Cracolândia, se fosse toda branca, garanto que não seria despejada. Direito à alimentação adequada, que eu vi um dos livros aqui. Não tem a discussão nos livros sobre soberania alimentar, sobre agrobiodiversidade, e não tem sequer a presença dos pescadores artesanais. Os pescadores artesanais são responsáveis por 70% do pescado que a gente recebe em casa. Não é a pesca comercial. Antes da Dilma, no período do governo Dilma, uma das modificações teve uma modificação no seguro-defesa. Boa parte das pessoas talvez não tenham reconhecido que aquela modificação do seguro-defesa atingia desproporcionalmente as mulheres, porque a modificação na medida provisória não reconhecia a categoria de pescador a quem auxiliava a pesca. E o serviço que se diz de auxílio, que é confecção da rede, limpeza do peixe, acompanhamento, feitura das canoas, normalmente é feito por mulheres. Uma legislação aparentemente neutra que invisibilizava as mulheres e não reconhecia direitos econômicos, sociais e culturais para as pescadoras artesanais, em especial as do Nordeste e as do Norte, que são predominantemente negras. Aqui o direito à alimentação adequada, eu saliento uma frase da Conceição Evaristo, no livro Olhos d'Água,
que ela diz assim: ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã, e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Quem sabe? Falei, mas pelo menos naquele momento pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Quem sabe, diz ele, os nossos orixás, que são humanos e também são deuses, descrevam para esse escritor outras e outras fomes, aumentando ainda mais ainda, a perplexidade dele. A dificuldade da gente reconhecer outras visões africanas, indígenas, para a discussão da alimentação. Distinção em relação ao direito à água, né? O direito internacional faz uma separação entre direito humano à água, que é para uso doméstico, e o direito à alimentação adequada, que envolve o consumo. Aí não tem discussão sobre Bolívia, não tem discussão da própria relatoria sobre direito humano à água, que fez uma inspeção em 2013 aqui no Brasil, discutiu o uso doméstico, a eventual incapacidade econômica para pagamento do serviço, o déficit de fornecimento nas áreas rurais, os assentamentos informais, a tarifa social, a desproporcionalidade do uso da água em relação à questão de gênero e raça. Tudo isso está presente no relatório de 2013. Bom, não preciso dizer que nesses livros está flagrante a ausência de direitos culturais. Indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, diversidade religiosa, matriz africana, cosmovisões indígenas sobre família, sexualidade, natureza, educação, infância, nem pensar. Nós somos europeus. Quando existem exemplos, eles são deslocados. É a discussão do véu, é a discussão do Islã. Não tem a discussão da diversidade religiosa do Brasil, quando só o ano passado, em Brasília, nós tivemos 15 terreiros queimados ou destruídos, a estátua do Oxalá, que tem na Praça dos Orixás, com um braço quebrado, e no dia, na véspera do Ano Novo, que era ano de Oxalá, ela toda queimada. Não tem discussão de diversidade religiosa. E mesmo quando tem discussão de interesse superior da criança, não verifica as diferenças culturais de indígenas e de quilombos. Não preciso dizer que as pautas feministas e raciais estão praticamente ausentes de todos esses livros, né? Se o universo é basicamente branco e masculino, obviamente que é uma defesa de um perfil de democracia racial, negação do predomínio patriarcal, ao mesmo tempo que ignora todo o nosso passado colonial. É como se a gente não tivesse tido o maior processo de escravidão das Américas, só igualável a Cuba, né? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que com a reforma previdenciária, com 65 anos, a gente atinge desproporcionalmente mulheres e negros, por conta da comprovação do trabalho rural também? Vocês pararam para pensar que direito à vida sem violência, à diversidade sexual e à aposentadoria vai ter uma trans, uma travesti, se a idade média que elas vivem é 35 anos, quando o governo está pedindo mais de 35 anos de contribuição? É interessante ver nessas discussões, porque os professores ficam discutindo a jurisprudência internacional, ficam discutindo o controle de constitucionalidade, e, por exemplo, mesmo quando tem controle de constitucionalidade, o primeiro caso de controle de constitucionalidade não é o Marbury versus Madison, é o Dred Scott, que reforça a escravidão, que reforça o não reconhecimento dos negros como donos do seu próprio corpo, como protegidos pela Constituição dos Estados Unidos e sem o devido processo legal. A gente tem uma dificuldade de discutir e de ensinar a questão da escravidão no direito constitucional americano, mas no direito brasileiro, né? E a discussão racial, mesmo na DPF 186, ignora toda a questão racial, toda a questão da escravidão, e passa de uma visão idílica, né? Se vocês pegarem a DPF 153, que fala sobre a questão da anistia geral ampla e restrita, ela ignora a violação das populações negras e indígenas no período, né? Nós temos 6 mil indígenas reconhecidamente mortos no período da ditadura civil-militar empresarial,
E nós temos somente um relatório, talvez, no país, mostrando a mortalidade negra no período da ditadura, que é o relatório da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, feito pela minha parceira de Empório do Direito, Tula Pires. Então, estou mostrando um panorama dos livros razoavelmente complicado, né? Nesses tem um predomínio normativista e jurisprudencial, o movimento social não aparece, quando aparece é para dizer que o artigo 5º, lá quando tem a vedação do racismo, foi por conta da pressão do movimento negro, por conta dos 100 anos da abolição da escravatura. Ponto. E fica nisso. Pauta de movimentos feministas e conta da igualdade de gênero e toda a modificação que teve na Constituição de 88, não aparece. Como é que esses direitos atingiam desproporcionalmente as mulheres? Normalmente também não é destacado. Né? Direito ambiental, como eu falei, não tem essa discussão nem dos grandes planos, nem das violações por empresas transnacionais, nem violações de direitos da natureza como sujeito de direito. Por quê? Porque a concepção que está presente nesses livros é estadocêntrica. Ela parte do pressuposto de que o grande violador de direitos humanos é o Estado. Em parte é. Mas num mundo que 8 pessoas concentram a mesma riqueza que metade mais pobre da população mundial, nós temos um problema, que não são os Estados os maiores violadores de direitos humanos. Começam a ser 8 pessoas do mundo a controlar toda a agenda de direitos humanos e o que é entendido como sofrimento necessário e o que é sofrimento que não é necessário. E, consequentemente, aquilo que é reconhecido dentro de uma gramática de direitos humanos e aquilo que não vai passar pela gramática de direitos humanos. Aquele sofrimento que o ajuste estrutural, que os planos econômicos vão entender como necessários para que, eventualmente, novos direitos possam ser garantidos. E observe que a gente tem uma relatoria especial da ONU sobre direitos humanos em empresas transnacionais, que inclusive veio aqui no Brasil também, numa missão em 2015, mostrou a necessidade de observância de parâmetros de direitos humanos, inclusive para financiamento dos projetos públicos, do BNDES, por exemplo. Então, e não é por falta de disponibilidade. Os precedentes da Corte Interamericana foram traduzidos pelo CNJ, estão no site da Secretaria de Direitos Humanos, alguns parcialmente, durante o período que eu estive lá, na 6ª Câmara do MPF, na PFDC, e, além disso, desde 2015, tem um acordo entre o CNJ e a Corte Interamericana para a disponibilização e para a capacitação dos agentes públicos. Não é por falta de material. Terceiro ponto, que é mais ou menos breve, eu digo o momento atual e o espelho da Rainha Má, Rainha da Branca de Neve, né? Nós tivemos a PEC 55, virou PEC 241, virou Emenda Constitucional 95. Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministra de Direitos Humanos nunca se pronunciaram. Quem é que se pronuncia contra? Relator Philip Halston, dizendo que o novo regime fiscal violou os tratados internacionais, a progressividade e afeta gastos com saúde, educação e segurança social. Segundo ponto. Nós temos na ONU, pelo Itamaraty, a defesa da austeridade fiscal como promotora de direitos humanos na ONU e o voto do Brasil contrário ao monitoramento de planos de ajuste implantados e que esse monitoramento já era padrão desde 2008 dentro da ONU. E o Brasil sempre votou a favor, dessa vez votou contra. Inclusive temos um artigo do ocupante do Poder Executivo Federal, na Folha de São Paulo, defendendo que era necessário o ajuste fiscal para que a gente, sem ajuste fiscal, não há direitos humanos, diz o artigo na Folha. Manifestações recentes. Tivemos condenação da Comissão Internacional de Direitos Humanos e da própria ONU. Secretária Nacional de Direitos Humanos e a ministra nem falaram. Revisão Periódica Universal da ONU. Pela primeira vez, nós temos 196 países no mundo. Sabe quantas observações nós tivemos? 246. 246. Nós recebemos observações da Nicarágua, da Namíbia, da Turquia, do Haiti, da Austrália, da Eslováquia, da República Tcheca,
Praticamente a gente conhece quase todos os países se a gente pegar as observações. E elas envolvem tortura, direitos indígenas, questão racial, herança cultural, patrimonial e lugares em relação à população negra, programas educacionais, regras de Bangkok, que é atenção especial de gênero nas prisões. Então, um dado importante que talvez vocês não saibam. Nos últimos 5 anos, nós tivemos aumento do encarceramento masculino, 100%. Vocês sabem quanto que foi o encarceramento feminino? 550. Nós estamos prendendo mais mulheres nos últimos 5 anos. E sabe o que elas estão sendo condenadas? Por tráfico de drogas, por terem 9 gramas de maconha, folhinhas ou 9 gramas de cocaína. A maior parte da população carcerária é negra e a gente consegue ter uma Constituição que prevê o racismo como crime inafiançável. Recentemente a gente teve condenado por trabalho escravo e também por violência policial e sexual. Saliento, para ilustrar, O Espelho da Rainha, um texto da Cristiane Sobral, autora negra, que mora em Brasília, que diz assim: diante do colapso do país em decorrência da crise de imagem, o presidente decidiu anunciar um decreto. Entrou em rede nacional para pronunciar um discurso oficial com a divulgação de uma nova lei. A partir daquela data, o uso de espelhos ou outros aparelhos e objetos com propriedades reflexivas estava permanentemente proibido. É praticamente o que a gente faz. Ela faz uma ironia no texto e as pessoas saem à cata para procurar algum espelho para conseguir se enxergar e o jornalista diz assim: a gente tem, mas o único espelho que a gente tem aqui são espelhos negros, porque esses espelhos enxergam as nossas memórias, a nossa ancestralidade e eles não têm medo da escuridão. Terceiro ponto. Quarto ponto, e eu vou encerrando, embora seja mais ou menos longuinho, mais longo do que eu imaginava. Eu vou salientar as coisas assim. Eu vou salientar mais por pontos. O que eu tenho aqui? Eu tenho o que o Henke Lerner salienta de inversão ideológica de direitos humanos. A gente diz que defende direitos humanos, violando permanentemente direitos humanos. Vocês já viram as propagandas da reforma da Previdência e da trabalhista? Reforma trabalhista, nenhum direito a menos. Quase igual, não? Reforma previdenciária, pela igualdade e fim dos privilégios, sem o MP, sem o judiciário. Dificuldade, nessa teoria de baixa intensidade que a gente tem, dificuldade de aprendizagem recíproca entre Norte e Sul, um sequestro da memória dos vencidos. Vocês se deram conta de que manifestação a favor do impeachment foi no dia do AI-5? Que o governo assumiu na véspera da abolição da escravatura? Que no dia da mulher o presidente ou ocupante do cargo faz um discurso valorizando a mãe, né? Que tem uma prevalência de um pensamento contratual ainda nessa questão de direitos civis e políticos, que não tem reconhecimento de vulnerabilidades específicas, né? Porque isso é uma atribuição sexista de direitos sociais ao pai de família, como se as famílias não fossem comandadas por mulheres. E no caso das famílias negras, a maior parte são comandadas também por mulheres há muito tempo, né? Porque a mulher negra já ocupa o espaço público, o espaço doméstico, muito mais tempo, né? Inclusive, é interessante, né? A dificuldade da gente reconhecer a emenda constitucional de trabalho doméstico é um resquício da escravidão, né? Aliás, o quarto de empregado é um resquício da senzala. A gente teria que parar para pensar. O último ponto aqui, das invisibilidades, eu passo para alguns pontos para chocar assim, um pouco mais, é o não reconhecimento de que muitas vulnerações de direitos, elas não se produzem por falta de intervenção estatal, ao contrário, se produzem pelo seu excesso, para satisfazer poderes privados. O Estado tem que ser permanente, ele tem que ser forte o suficiente para garantir a sua própria fraqueza. Ele tem que se afastar, mas para se afastar ele tem que ser forte para garantir os poderes privados. Segundo o meu orientador,
falecido Joaquim Herrera, a teoria crítica tem uma função epistêmica, de visibilizar relações sociais existentes, ética, de pôr em evidência contradições e desestabilizar a ordem das coisas, e política, de transformar a realidade social. Eu tenho defendido uma ideia de que a gente tem que pensar a partir do Sul. Mas o Sul não é o Sul da Connell, que é o Sul geopolítico, e não é o Sul do Boaventura Souza Santos, que é o Sul do sofrimento, mas é um sofrimento que, para mim, o Boaventura não reconhece gênero e raça. Ele praticamente não cita mulheres e não cita autores negros e autoras negras. Desse Sul, eu saliento alguns pontos e com isso eu encerro. Necessidade de dar visibilidade ao esquecido e marginalizado. Reconhecer que os direitos humanos são vozes do sofrimento. Reconhecer que a gente tem sofrimentos que a gente considera que são necessários e outros que não são necessários. E que a necessidade que a gente tem é justamente de dar mais vozes e nominar determinados sofrimentos que não são reconhecidos como sofrimentos. A violência doméstica foi um caso, o feminicídio é um caso, hoje em dia. Nós somos um país, nosso continente inteiro, e a Argentina agora com nenhuma menos, também está nesse sentido de mostrar a violência contra corpos racializados e marcados pela questão do gênero, né? De que são exemplos a questão dos assassinatos de trans, travestis e mulheres. Reconhecimento de sujeitos de conhecimento. Eu não tenho trabalhado com a ideia de somente de sujeitos de direito. E aqui eu acho que a Sueli Carneiro, um tempo atrás, já tinha desenvolvido isso, né? A gente estava comentando no início com a Josi e com a Chica, aqui numa conversa antes de começar a minha discussão, que a gente reconhece os indígenas como sujeitos de conhecimento, mas a gente tem uma dificuldade de reconhecer negros e a herança africana e reconhecer que essa presença negra, ela aportou conhecimentos, ela tem conhecimentos e que inclusive tem pluralismo jurídico, né? Vocês pararam para pensar que a discussão na antropologia fala de pluralismo jurídico indígena, mas nunca fala de pluralismo jurídico afro? Como se os negros não pudessem ter sistema jurídico porque não podem montar sociedades alternativas, quando a gente tem toda a herança dos quilombos. O que é um quilombo se não um poder paraestatal com outro tipo de racionalidade, com outro tipo de lógica, né? Os 3 últimos pontos, assim, a necessidade de reconhecer um caráter comunitário. O Boaventura de Souza Santos muitas vezes fala do princípio sociedade, né? Fala da questão do mercado, Estado e sociedade. O que a gente tem de diferente no Sul são os laços comunitários, da presença indígena e da presença negra, das solidariedades, das afetividades, dos laços de solidariedade que vão sendo ressignificados. São processos de resistência, que são processos de resistência, de reinventar, né? Os indígenas e os negros são a prova viva disso, né? Se imaginava que em 2015 não teríamos mais negros, nós temos 50% da população negra. Se imaginava que nós não teríamos indígenas, nós temos 305 povos indígenas, 274 línguas. Nós temos que aprender mais resistências, talvez mais táticas de resistências às violações de direitos sociais também com os indígenas. Porque tem aquilo que a Rita Segato tem destacado, de um códice africano que a gente não reconhece. A gente tem uma dificuldade de aceitar as marcas de africania que a gente tem. O que a gente chama de intolerância religiosa, a gente tem que chamar pelo nome. É um racismo epistêmico, é um racismo religioso. É a necessidade de marcar a presença africana e os 4 séculos de escravidão. Por fim, eu saliento 2 noções, e eu vou encerrar com essas 2 noções, que para mim tem sido o mote da minha discussão. Abdias do Nascimento, Clóvis Moura e Beatriz Nascimento, 3 pensadores negros sobre o quilombismo. O quilombismo não só pelo Palmares, mas como resistência, como formas de atividade e como novas sociabilidades para a gente repensar projetos de nação. No documentário Ori, a Beatriz Nascimento diz assim: o quilombo surge nos momentos de crise de nacionalidade. Nós vivemos um momento de crise. O quilombo se faz mais presente. E a segunda noção, eu recupero de Lélia Gonzalez, o conceito de americanidade.
A americanidade, porque diz a Lélia Gonzalez, nós não somos América e nós não somos África. Nós somos diaspóricos, saímos da África, viemos para a América, e aqui tem populações indígenas que já estavam aqui, que também foram deslocadas e continuam sendo deslocadas. E essa sinergia de movimentos sociais, de presenças dessa diáspora e dessa presença indígena é o que ela chama de americanidade. Eu teria que desenvolver isso mais fortemente, mas tenho desenvolvido isso em parceria com a minha colega Tula Pires, nesse sentido de que a gente não tem um constitucionalismo latino-americano, a gente tem um constitucionalismo americano, porque a presença negra e indígena é muito forte. E, por fim, termino com duas citações, ambas negras. Angela Davis, no mesmo artigo, diz assim: se não fossem as nossas lutas do passado, provavelmente não teríamos força de imaginação para aprender que a nossa ação coletiva dificuldade das marcas da africania, até o silenciamento começa por aí. E por fim, eu tenho pensado que talvez uma imagem desestabilizadora, para utilizar uma expressão que o Boaventura usou na final da década de 90, depois acabou abandonando, nunca mais recuperou, pudesse a gente parafrasear a Conceição Evaristo novamente, dizer que o papel dos direitos humanos é equivalente à escrevivência que ela diz. Ela não é para ser lida como canção de niná para aqueles da Casa Grande, mas sim para incomodar os da Casa Grande em relação aos seus sonhos injustos. Talvez, se a gente pegar essa imagem desestabilizadora, a gente possa repensar lutas de direitos humanos e reconhecer que os direitos sociais também são direitos humanos. Obrigado e desculpa pelo tempo todo que eu despendi.